Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Pedro Raul e Júnior Santos, dois jogadores que podem vestir novas camisas na temporada de 2025 por motivos diferentes. Um Júnior Santos que viveu um 2024 muito mágico, apesar de ter uma lesão que interrompeu parte da temporada, e do outro lado um Pedro Raul muito pouco utilizado pelo Corinthians na temporada de 2024, e o Ramon Dias deu um indicativo nesse dia 14 de janeiro de que o Pedro Raul deve ser utilizado ainda menos, ou seja, pode-se ter uma negociação para a saída do jogador, e eu vou trazer essa justificativa aqui no canal, aqui nesse vídeo em específico. Mas bora lá. Primeiro trazendo o ponto do Júnior Santos. Antes de falar sobre isso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e deixar um pouco da sua opinião sobre esses dois atacantes, sobre essas possíveis movimentações. Deixa a sua opinião aqui abaixo, também deixa o like e deixa a sua inscrição para que eu possa estar trazendo mais vídeos como esse de movimentações de mercado e outros pontos também sobre o futebol brasileiro. Mas bora lá. Primeiro falando sobre o caso Júnior Santos. Já tem alguns dias, já tem algumas semanas, na verdade, em que o Atlético traz um indicativo de que quer o atacante, até para tentar suprir um pouquinho a saída do Paulinho, até para também trazer uma certa sombra ao Daverson ou um outro 9 para brigar pela posição, pela titularidade, e o Atlético acredita que o Júnior Santos pode ser esse nome. Anteriormente, nas semanas, nos dias anteriores até rondou uma sondagem, mas agora a condição parece estar mais próxima de acontecer. Estou aqui no site do GE e tem a oferta do Atlético de 7 milhões de dólares, 42 milhões de reais na cotação atual, para o Botafogo que vem pedindo 8 milhões de dólares. Um pouquinho de opinião, assim, e eu quero que você deixe a sua também aqui abaixo. Se a negociação não rolar, não vai ser por conta de 1 milhão de dólares. Assim, pode até acontecer, a gente vê alguns casos do futebol brasileiro tendo isso, a gente viu o Thiago Maia agora no Santos também, mas eu entendo que se a negociação não rolar, é muito a partir do entendimento do Botafogo de que o Júnior Santos pode ser importante para 2025, e eu acredito que o Júnior Santos pode ser muito importante para o Botafogo nessa nova temporada. É uma bela grana, a gente está falando de um cara de 30 anos, mas, assim, que provavelmente não vai ser uma grana de retorno para o Atlético no sentido de uma nova venda. Você está falando de um cara que, para uma venda internacional, essa idade já é uma idade avançada, né? Então para uma renegociação do Atlético futura, não é algo que o Atlético está planejando, um investimento para uma venda futura, é muito mais um investimento para o Atlético encorpar o elenco mesmo dessa temporada. E aí tem alguns números desse 2024 do Júnior Santos, uma bela temporada do Júnior Santos, apesar dessa lesão aqui, né, no meio da temporada, mas o Júnior Santos, é bom a gente lembrar, Botafogo foi mágico em 2024, mas não seria campeão de forma alguma se não fosse o Júnior Santos lá na pré-Libertadores. Um Botafogo conseguiu a vaga para a fase de grupos a partir do Júnior Santos. Dá para colocar 75%, 80% ou até mais na conta do Júnior Santos lá na pré-Libertadores. Depois teve essa baixa do Júnior Santos, teve a lesão, ele volta para um Botafogo e encontra um Botafogo mais encorpado, com o Luiz Henrique, com o Malmado, o próprio Savarino, ex-Atlético, também jogando muito. Consegue encontrar algum espaço em alguns momentos no Botafogo na função de um segundo atacante à frente. Aqui tem até esse posicionamento aqui no SofaScore. Mas e aí é o ponto, né? Assim, alguns veículos de informação, inclusive de Belo Horizonte, falam de o Júnior Santos vai chegar para ser um competidor da 9 com o Daverson. Sim, pode ser um competidor da 9, pode ser um cara que vai brigar pela 9 com o Daverson, mas eu acredito que o Júnior Santos pode ser muito mais importante jogando um pouquinho mais atrás, como atacante de lado, como um cara de mais mobilidade, assim como o Paulinho era no Atlético. Não estou querendo comparar a questão técnica, eu acho que o Júnior Santos teve um 2024 muito bom,
O Paulinho também, mas eu acredito que o Júnior Santos teve um 2024, até pelos títulos que vieram, um pouco melhor, apesar da lesão, mas jogador por jogador, entendo que o Paulinho tecnicamente é melhor. Mas falando sobre esse possível movimento de chegada do Júnior Santos ao Atlético, acho que pode ser uma boa, mas sendo um dirigente do Botafogo, eu tentaria segurar o jogador. É muita grana, mas Botafogo tem uma grande equipe de scout que pode tentar suprir essa saída do Júnior Santos, né, como alguma contratação de um jogador mais jovem, mas entendo que o Júnior Santos ainda teria um grau de importância em 2025 para o Botafogo. A negociação está rolando, inclusive esse ponto aqui, vocês estão vendo, foi atualizado há 26 minutos do momento que eu estou gravando, então é algo bem recente dessa proposta aqui e dessa aproximação. Agora vamos falar sobre um outro lado, um outro atacante que vive não boas temporadas, um Pedro Raul, né, que tá sendo deixado de lado pelo Ramon Dias e por motivos claros, assim, não viveu um bom 2024, estou até um pouquinho aqui com os números, um pouco da carreira do Pedro Raul, que viveu a melhor temporada dele lá em 2019 no Atlético Goianiense, né? Jogou e teve 14 gols marcados na Série B de 2019, mas não conseguiu repetir isso nos outros anos. Ele teve uma passagem ok pelo Botafogo em 2020, depois foi para o futebol japonês, foi para o futebol mexicano, vestiu a camisa do Goiás, teve uma boa passagem pelo Goiás em 2022, até mais gols do que pelo Atlético Goianiense. O solo goiano é bom para o Pedro Raul, mas fora de lá ele não conseguiu ter o mesmo desempenho. Inclusive a temporada aqui do Corinthians, apesar do alto número de jogos aqui, foram 32, mas quando se pega os jogos do Campeonato Brasileiro, foram 19, sendo 4 como titular. Pouco utilizado demais o Pedro Raul, e o indicativo que o Corinthians dá, que o Ramon Dias dá, que ele não deve ser utilizado em 2025, é esse daqui. Estou no portal Meu Timão, que fala sobre os jogadores inscritos pelo Corinthians para o Campeonato Paulista. E a gente olha aqui para a lista de atacantes, não tem o nome do Pedro Raul. Ángel Romero, Hector, Memphis, Thales Magno e Yuri Alberto são os centroavantes relacionados para o Corinthians para o Campeonato Paulista. Thales Magno e principalmente o Yuri Alberto é o 9. Né? Também se tem esse movimento do Memphis jogando mais centralizado quando está ali ao lado do Yuri Alberto. Então se tem uma tendência, isso movimentou muito, né, alguns portais de torcedores do Corinthians no sentido de está na lista de jogadores que podem ser negociados, mas o que vem pesando muito para a condição do Pedro Raul é a questão de valor salarial, é a questão do investimento que o Corinthians terminou fazendo pelo jogador, e para ele sair do Corinthians tem o fator de ter um corte de salário, ter um corte, enfim, de custo para que uma outra equipe queira dar uma oportunidade ao Pedro Raul. Eu até estava dando uma avaliada em onde o Pedro Raul poderia ter um encaixe um pouco melhor. Até cheguei a pensar no Atlético Paranaense, mas o Atlético está até bem servido de centroavantes, mas tem a condição ainda do Mastriani não saber se fica ou se sai do Atlético Paranaense, mas tudo indica que o Pedro Raul não segue no Corinthians em 2025. Deixa aqui nos comentários um pouco da sua avaliação sobre isso, é sempre bacana demais a participação de vocês. Deixa a inscrição também, isso faz com que eu traga mais vídeos para você, deixa o like também e um pouco da sua opinião, como eu comentei, eu estou sempre avaliando, estou sempre olhando aqui para os comentários e interagindo com vocês. Grande abraço, vou ficando por aqui, até a próxima.